Olá, crianças, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Hoje a tia Lu está aqui para contar para vocês mais uma história. Mas antes, vamos orar? Aí onde você está, feche os seus olhinhos e vamos orar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse tempo que o Senhor nos permite, ó Deus, de estarmos reunidos através desse vídeo para ouvir a tua palavra, Senhor. Prepara a terra do nosso coração, para que venhamos entender tudo aquilo que o Senhor preparou para cada um de nós, Pai. Esteja conosco, nos capacite para o entendimento, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E amém. Hoje eu vou contar para vocês a história de 3 jovens. Quem lembra da última vez que eu fiz a história aqui no vídeo? Eu contei a história sobre um rapaz chamado Daniel. Hoje, esses 3 jovens da história que eu vou contar são amigos de Daniel. Está no mesmo livro de Daniel, no capítulo 3, e o versículo que eu vou ler para vocês vai ser já do finalzinho da história. Mas vamos ler junto? Pega a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 3, e eu vou ler para vocês o versículo 28, tá bom? Diz assim: Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e o livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Essa história fala de quando eles foram levados presos, cativos, para uma terra chamada Babilônia. E nessa época, quem era o rei era o Nabucodonosor. Ele era um rei muito louco, sabe? Assim, fazia coisas que ninguém entendia. Mas ele era um rei muito poderoso também. E esse rei mandou fazer uma estátua de ouro muito grande, para que todos os que morassem naquela terra, na província de Babilônia, adorassem aquela estátua. Era uma estátua dele que ele fez. E esses 3 jovens, eles eram cristãos, eles eram temente a Deus, né? Então, eles não quiseram se curvar. Eles eram diferentes, igual Daniel, lembra? Daniel estava numa terra distante, mas ele não se contaminou. Ele não fazia aquilo que as outras pessoas faziam naquela terra. Da mesma forma, os amigos de Daniel também não fizeram. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram separados. Embora ele vivesse naquela terra, ele não fazia as mesmas coisas que aquelas pessoas da Babilônia faziam. Então, no dia da inauguração da estátua, o rei Nabucodonosor mandou chamar todos os povos e nações que estavam ali pela redondeza e também na província da Babilônia para que adorassem a estátua. E ele fez uma ordem dizendo que todas as vezes que ouvissem o som da música, da trombeta, de todo instrumento musical, as pessoas teriam que se curvar e adorar aquela estátua. E assim, no dia da inauguração foi o que aconteceu. Todos os povos e nações estavam reunidos para a consagração daquela estátua, para a inauguração da estátua. E foi dado a ordem para que, quando a música tocasse, todos se curvassem. Quando a música tocou, todas as pessoas que estavam diante daquela estátua se curvaram e adoraram aquela estátua. Mas os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, continuaram de pé. Eles não se curvaram diante daquela estátua, porque nós servimos a um Deus que não divide a adoração. A adoração é só para Ele. Então, eles não cederam e não se curvaram. Aquilo para um rei foi uma afronta, porque era uma desobediência para ele, né? Então, os que estavam ali contaram para o rei: olha, Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram um pouco da sua lei. Eles não se curvaram. O rei ficou furioso, mandou chamar os 3 jovens até ele. Quando eles chegaram perto do rei, o rei falou assim: é de propósito que vocês não se curvaram? Ou aconteceu alguma coisa que impedisse? Eu vou dar a ordem novamente e vocês vão poder se curvar.
Mas, se não se curvarem, serão lançados imediatamente na fornalha de fogo ardente, aquele forno enorme, cheio de fogo. Vocês vão ser lançados lá se não se curvarem diante da estátua. E ele deu a ordem novamente. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. O rei ficou mais furioso ainda e falou para os seus soldados mais fortes: amarrem eles e o lancem dentro da fornalha. Mas antes, aqueça a fornalha 7 vezes mais quente para que eles não possam sobreviver. Imagina que perigo, né? Mas os 3 jovens não cederam. Eles confiaram que Deus ia livrar, porque afinal de contas, ele estava fazendo o que era agradável diante de Deus. Deus não se agrada que a gente se contamine, que a gente sirva ou adore em outros deuses. Então eles estavam obedecendo a ordem do Senhor, que era não se curvar a nenhuma outra tipo de estátua, nem nenhum outro Deus. Afinal, só existe o nosso Deus. E aí, os soldados mais fortes amarraram os 3 jovens e lançaram ele. Gente, a fornalha estava tão quente, mas tão quente, que os soldados que foram jogar o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha morreram queimados. Eles não conseguiram resistir àquela quentura do forno. Pois é, eles caíram dentro da fornalha, amarrados. Mas sabe o que aconteceu? Vocês imaginam o que podem ter acontecido com aqueles 3 jovens? Não aconteceu nada. Deus enviou o seu anjo para livrá-los do fogo. De repente, o rei Nabucodonosor olha para dentro da fornalha e fala: não jogamos 3 jovens dentro da fornalha? E os seus servos responderam: sim. Aí ele disse: olhem para lá, tem 4 jovens. Como assim? Tem 4 pessoas lá dentro? Foi o que aconteceu. O Senhor enviou o seu anjo e o anjo não permitiu que nenhum mal acontecesse. Nada, nenhum mal. Nem o fiozinho de cabelo deles foi queimado, nem a sua roupa, nem mesmo as cordas que os amarraram foi queimado. Deus livrou. Então o rei Nabucodonosor mandou tirar eles de dentro da fornalha. E aí, quando eles saíram de dentro da fornalha, o Nabucodonosor falou assim, o rei falou assim para eles: é verdade o seu Deus, ele livrou vocês do fogo e não deixou que nada lhe acontecesse. A partir de hoje em diante, ninguém pode falar mal do seu Deus, porque ele é um Deus fiel, verdadeiro, que livra os seus servos. E aí o rei fez um novo decreto para que ninguém falasse contra o rei de Daniel, nem de Sadraque, Mesaque e Abednego. E assim, o Deus, nosso Deus, ele foi reconhecido. Sabe, criança, no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas de autoridade querem nos impor a fazer algo que não agrada ao nosso Deus. Mas nós, que somos verdadeiros cristãos, temos que saber aquilo que tem dentro do nosso coração, que o Espírito Santo fala para a gente não fazer, nós não devemos fazer, para que o nosso Deus não fique triste conosco, não é verdade? Às vezes acontece alguma situação lá fora, alguma moda, sabe, que o mundo coloca, e às vezes parece até que é bom, mas na verdade não vai estar agradando o nosso Deus. Então a gente tem que ficar atento a tudo que está acontecendo ao nosso redor para que venhamos ser separados, porque nós somos diferentes, nós somos do reino, não é verdade? Então a gente tem que ensinar com as nossas atitudes que nem tudo agrada ao nosso Senhor. Então, quando tiver alguma moda, sabe, algum jogo novo que foi lançado, um jogo violento que está todo mundo jogando, você tem que pensar, reparar bem e falar: será que isso vai agradar a Deus? Será que se eu fizer isso não tem problema? E o Espírito Santo de Deus vai falar no seu coração e vai dizer para você se é bom ou não. E a gente tem que ouvir a voz do nosso Deus, para que não venhamos fazer aquilo que todo mundo está fazendo só porque todo mundo está fazendo, né? Temos que fazer aquilo que Deus permite que seja bom para nossas vidas. Na palavra do Senhor fala que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não quer que nada de ruim nos aconteça, mas nós temos que fazer essa escolha. Queremos nós fazer algo que não agrada ao Senhor?
Queremos deixar o nosso Deus alegre, feliz, assim como a gente obedece aos nossos pais, temos que obedecer ao nosso Deus, pois é Ele quem cuida de nós. Então, nós temos que ser separados. Vivemos nesse mundo onde acontecem muitas coisas boas, mas também acontecem coisas ruins, coisas que não são para que nós venhamos fazer, sabe? Não é porque todo mundo está fazendo algo que a gente tem que fazer, não é verdade? Então a gente tem que ficar atento. Será que isso é bom mesmo para mim? Será que isso não vai me contaminar? Então a gente tem que ficar atento. Mesmo que as pessoas nos critiquem e falem assim: ah, tia Lu, você não faz isso? Você não joga esse jogo que todo mundo está jogando? Você não você não tá na moda, tia. Você não sabe de nada. Mesmo que as pessoas falem assim, que a gente tá por fora, que a gente não sabe de nada, a gente na verdade está mais por dentro, ó, ligadinho naquilo que Deus quer. E mesmo que as pessoas venham nos acusar, nos criticar e falar assim: ah, mas todo mundo está fazendo, você também pode fazer. Não tem nada demais. Mas a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento e não fazer tudo que as pessoas mandam. E fazer sim tudo que é bom. Tudo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Não é verdade? Então que a gente venha viver uma vida em abundância, uma vida feliz, uma vida saudável, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus e não se curvando às coisas que o mundo nos oferece, não aceitando tudo que o mundo nos oferece. Vamos ficar ligados, tá bom? Que vocês possam depois ler essa palavra. Pega a sua Bíblia em casa, a Bíblia da sua mãe, do seu pai, abre no livro de Daniel e lê, tem histórias maravilhosas lá. Na Bíblia toda tem histórias maravilhosas lá. Você pode aprender bastante, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até o próximo vídeo e Deus abençoe você e a sua família. Tchau!